Oi, vamos iniciar nossa aula falando da classe de palavras ou classes gramaticais, que é a mesma coisa, tá bem? Nós estamos estudando sobre a morfologia. Nas últimas aulas nós vimos a estrutura das palavras e a formação das palavras. Hoje nós vamos iniciar vendo como é classificado as palavras, então a classificação delas, tá bem? Esse conteúdo da parte de classificação é muito extensa, então nós vamos ter que ver por partes. Então esse primeiro vídeo vai ser a parte 1, ok? Emprego das classes de palavras. O que é isso, gente? Vamos lembrar. Lembra lá na primeira aula que nós iniciamos sobre os conteúdos de gramática? Nós falamos sobre um conteúdo chamado fonologia e fonética. Recordam-se? Então, quando nós iniciamos esse estudo, lá na primeira aula, eu mostrei para vocês, né, que a língua portuguesa ela tem essa divisão da sintaxe, fonologia, semântica e morfologia. E cada uma dessa parte estuda a palavra, né, de uma forma diferente. A sintaxe, ela estuda a relação entre as palavras dentro das frases. A fonologia, ela estuda o som das palavras e suas sílabas e letras, como nós vimos, estudamos. A semântica, ela estuda o significado das palavras, que nós também vimos na aula de significação das palavras. Lembram? Não estão lembrados? Voltam lá no vídeo para vocês assistirem novamente. E agora nós estamos estudando a parte da morfologia, que estuda as classes das palavras, né? Suas estruturas e origens, que é o que nós estamos vendo. A parte da sintaxe nós ainda não estudamos, nós ainda vamos estudar, só depois da morfologia. Por quê? Porque a morfologia, gente, ela vai estudar as palavras fora de um contexto, ou seja, elas isoladas, ok? Agora, a parte da sintaxe, você já vai estudar a palavra dentro de um contexto, ou seja, dentro de frases, tá bem? Vamos para o próximo passo. Afinal, o que é essa classe gramatical? Como eu falei para vocês, é a classificação das palavras. Então, você vai classificar as palavras, né, de acordo com a função que ela vai exercer na língua portuguesa. E elas vão poder ser variáveis e invariáveis. Por isso, elas vão se dividir em dois grupos, que são esses dois, variáveis e invariáveis. Mas como que eu vou saber se a palavra é variável, se a palavra é invariável? Como eu vou saber distinguir? Como eu vou lembrar disso? Gente, como o nome mesmo já está dizendo, variável, varia, né? Vem da palavra variar. E invariável, se a variável é a que varia, a invariável é a que não varia. Entenderam? Para ser mais clara, as palavras variáveis são as que variam, como eu falei. Agora, variam como? Gente, quando a gente fala varia, é que a gente está querendo dizer que aquela palavra ela vai poder variar em gênero, número e grau. O que é isso? Gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, e grau, diminutivo ou aumentativo. Então, essa palavra vai poder ser passada para o feminino e o plural. Menino, menina, feminino, masculino. Número, meninos, menino, singular, plural. E grau, menino, menininho. Perceberam?
Então, isso são palavras que variam, são palavras variáveis. E as invariáveis? São as que não, ok? Então, se você tiver uma palavra que ela varia em gênero, número e grau, você pode passar ela para essa sequência, é porque ela se trata de uma palavra variável. Já se ela não puder né, variar em gênero, número e grau, ela vai se tratar de uma invariável. Por exemplo, nas palavras invariáveis, quando eu digo a palavra chapéu, existe o chapéu e a chapéu? Não, ela não varia, entendeu? Ela não tem gênero. Então, ela vai se tratar de uma palavra invariável. Quando eu digo bolo e bola, não quer dizer que uma é feminino e que uma é masculino. Quer dizer que aí, nesse caso, é a significação das palavras. Aí, uma tem um significado e a outra outro, né? Bolo, um alimento, uma sobremesa, e bola, um brinquedo, né? Um objeto. Então, são coisas diferentes. Perceberam? A mesma coisa, planta. Você não diz planta e planto. Não. Quando você diz planto, é planto de plantar. Eu planto muitas plantas. Eu tenho muitas plantas para plantar. Perceberam? Então, são coisas diferentes. Tá? Vamos continuar. Bom, se nós entendemos o que é classe gramatical, que existe os dois grupos de palavras variáveis e invariáveis, então agora nós temos que conhecer quais são essas classes gramaticais, né? Que eu já digo para vocês que são 10. Então, quais são? Quantas são? São 10 classes de palavras. Então, quando a gente for classificar cada uma palavra, ela vai estar sendo classificada dentro de uma dessas classes que nós vamos ver agora. Classe de palavras e a sua classificação. Então, quais são essas 10? Exatamente essas que estão aí, né? Substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo e adjetivo. Caramba, nossa professora, mas eu não vou lembrar isso. Como que eu vou lembrar de todo esse nome? Eu vou fazer uma confusão doida. Eu nunca vou lembrar quantos são as classes, porque eu vou ficar tentando lembrar os nomes e não vou conseguir. Enfim, primeiro passo para que você não esqueça, existe algumas dicas, né? Eu vou dar a primeira dica para vocês. Vocês têm que ter em mente e não esquecer que se trata de 10. Então, 10 classes. Então, 10 classes não pode esquecer nunca. Depois, segunda dica. Se você lembrar que são 10, basta você, sempre que for lembrar delas, ir fazendo essa contagem no seu dedo, né? Com os nomes. Vai lembrando de uma, de outra, até completar essas 10. E aí você já sabe que falou de todas, que lembrou de todas. Caramba, professora, eu vou lembrar que são 10. Agora, para mim lembrar todos esses nomes, eu não vou lembrar, eu vou esquecer. Vou esquecer mesmo, de verdade. Bom, terceira dica. Se você lembra que são 10 e fazendo essa contagem, como que você faz para você não esquecer o nome, né? E conseguir lembrar de todos esses nomes com essa contagem no dedo? Você vai dividir elas em 2 etapas. Primeiro você vai lembrar umas partes em sequência e logo assim você vai lembrar das outras em sequência. Como que você vai fazer essa divisão? Simples.
por os dois grupos que nós vimos, das variáveis e das invariáveis. Então, ou primeiro você lembra das variáveis: substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo. E depois das invariáveis: advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Pronto, lembrei de todas, falei todas, deu 10, então tá certo. Então não tem mais nome nenhum, não tem mais classe nenhuma. Perceberam? Ou vice-versa, vocês podem começar pelas invariáveis, né? Que são menos, que são 4, que são advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Fácil de lembrar, porque as 3 últimas aí, o final são, né? Então, você vai interjeição, conjunção, preposição. Ok. E mais uma, qual é? Advérbio. Pronto, já falei das invariáveis. Agora, então aí a gente vai lembrar agora das variáveis: substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, gente. Não, vocês que vão estipular uma maneira melhor de lembrar. Basta que vocês lembrem das 10. Entenderam? Então, voltando lá. Classe de palavras ou classe gramaticais? A mesma coisa. Escrevem ou pronunciem da maneira que vocês preferirem. Classe de palavras está empregada aonde? Na parte da morfologia, que se estuda o que? A palavra dentro da classe delas, a estrutura e a origens. O que é essa classe gramatical? De novo, é a classificação das palavras, né? Num grupo, ou seja, de acordo com a função que ela vai exercer na língua portuguesa, né? E elas podem ser como? Quantas? Elas podem ser de 2 grupos, variáveis ou invariáveis. Palavra variável, varia. Palavra invariável, não varia. Variáveis variam em gênero, número e grau. Invariáveis não variam. Novamente. Quais são e quantas são as classes gramaticais? São 10 classes gramaticais: substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo e adjetivo. Precisa ser nessa ordem de novo? Não. Vocês vão lembrar da forma que vocês conseguirem, da forma que vocês acharem melhor para vocês, que ficarem mais fácil para vocês. E quais são as variáveis e as invariáveis, né? As palavras variáveis vão estar sendo classificadas dentro dos substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo, e as palavras que não variam vai estar sendo enquadrada, né, nos advérbios, conjunção, preposição e interjeição. Viram? Então, gente, é isso. Hoje nós vamos terminar a primeira parte por aqui, porque como eu falei, é muito extenso, é muito grande. Cada classe que vocês estão vendo dessa daí, a gente vai ter que trabalhar muito extensa, entendeu? O substantivo, você vai dar várias classificações para o substantivo. Então, temos que falar aos poucos para vocês conseguirem fixar bem isso, tá? O próximo vídeo, nós vamos para a classe de palavras, parte 2, ok? Então, um beijo para vocês.